Olá, meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de transcrições para violão. É um assunto que surpreende não ter aparecido aqui no meu canal até hoje. São acho que quase ou mais de 200 vídeos, e a minha dissertação de mestrado, defendida em 2007, foi justamente feita sobre transcrições. Mas eu acho que a gente tem essa coisa de casa de ferreiro, espeta de pau. Às vezes a gente é muito crítico em relação aos trabalhos acadêmicos que a gente fez no passado, e realmente não me ocorreu até hoje fazer um vídeo que fosse a respeito desse assunto, que é, na verdade, uma das questões fundamentais nas práticas envolvendo violonistas, né? E enfim, pelo menos em algum período da minha vida eu me dediquei bastante a esse tema. Então tive esse insight assim, de trazer a vocês um vídeo falando especificamente a respeito desse assunto, transcrições para violão, tá? A gente vai conversar um pouco sobre o termo, tá? O que significa isso, o que pode ser considerado transcrição, o que não pode ser considerado transcrição, porque é uma forma de manipulação do material musical. E não é a única. Existem outras maneiras de manipular o material musical que não se encaixam dentro dessa concepção, né, de transcrição. Arranjo, adaptação, enfim, tem uma terminologia variada para tipos de procedimentos que têm algo em comum entre todos eles, mas não são a mesma coisa. Quando você coloca a mão na massa, você percebe que existe a necessidade de pensar cada um desses procedimentos de maneira diferente. Então nós vamos primeiro discutir um pouquinho a questão da terminologia, vamos discutir um pouquinho da história do termo transcrição e da função que a transcrição cumpre dentro do repertório, especialmente para violão, né? E vamos falar um pouquinho sobre a validade. É uma questão que é difícil de abordar, mas a gente vai tratar também da questão da validade com algumas pinceladas a respeito de metodologia, né? Como fazer uma transcrição, ou como começar a pensar em fazer uma transcrição, tá? Em 2007 eu estava envolvido nas disciplinas teóricas do curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo e desesperado porque eu não sabia muito bem como abordar um assunto de mestrado. Eu acabei entrando, né, no mestrado com uma ideia muito vaga de que eu queria trabalhar de alguma maneira com a produção musical do Sérgio Abreu. Tá? Era um intérprete que eu admirava muito naquele tempo, continuo admirando cada vez mais hoje. Né? É um violonista que teve uma carreira solo, na verdade em duo com seu irmão Eduardo Abreu, até 1900, final dos anos 70, e as datas agora já me fogem um pouco da cabeça, mas ele seguiu com uma carreira solo depois que o Eduardo Abreu desistiu de tocar, ou abandonou a sua carreira como violonista, e Sérgio seguiu com a carreira solo até mais ou menos 1981, depois do que ele se tornou um luthier, né? O meu violão principal, o principal instrumento que eu utilizo é um violão fabricado por ele. E ele é um intérprete que sempre nos chamou muito a atenção pela clareza da sua sonoridade, a clareza do seu discurso, a profundidade das suas ideias, um acabamento técnico realmente muito superior e um pensamento musical interpretativo extremamente consistente. O que eu sabia naquele tempo é que eu queria trazer a contribuição do Sérgio Abreu de alguma maneira para o ambiente acadêmico, né? Que ele pudesse ser estudado, dissecado, avaliado, né? E assim disponibilizado como metodologia para o processo de educação musical, para o processo de ensino violonístico. Em uma das várias conversas que eu tive com o meu orientador, né, o professor Edelton Gloeden, ele me sugeriu que eu fizesse um trabalho a respeito das suas transcrições por uma razão muito simples. Discutir o pensamento musical de um grande violonista, de um grande intérprete, é uma coisa muito vaga, e era uma coisa para a qual eu só consegui reunir ferramentas adequadas muito mais tarde. Eu ainda não entendia muito bem como era essa coisa de você pensar a interpretação musical cientificamente, seja lá o que signifique isso. Tá? Antes que me venham as pedras aí, eu vou dizer que a gente pode discutir isso em um outro vídeo, o que significa ciência relacionada com arte, né? De que maneira que a gente pode transformar o conhecimento artístico em um conhecimento inteligível, útil, né? Que vá um pouco além daquelas categorizações ou daquelas determinações românticas e metafísicas, né? Que a questão do talento musical e a questão da competência interpretativa pudessem ser elementos pensáveis de maneira estruturada, de maneira sistematizada, não para limitar, mas para que a gente pudesse utilizar isso e valer dessa experiência de maneira consciente. Essa é a principal palavra, né, que guia o trabalho da pesquisa em pós-graduação em música.
considerando em música a parte de performance musical. Tá? Mas o problema, assim, como isso era muito vago, eu não tinha as ferramentas ainda adequadas para pensar nesse campo, o Edelton Gleide sugeriu que eu tivesse um olhar, né, para as transcrições do Sérgio Abreu, que era uma parte do seu trabalho como intérprete muito pouco notado, talvez porque ele mesmo desprezava, talvez essa seja uma palavra muito forte, mas o trabalho como transcritor não era o forte da atividade musical do Sérgio Abreu, né? Ele mesmo vinha de uma geração, a gente vai discutir isso quando chegar na parte de história, né? Ele vinha de uma geração que meio que rejeitava as transcrições, né? No entanto, as transcrições são um material documental. A gente tem partituras, a gente tem papel, né? A gente tem documento histórico, que é uma coisa bastante concreta sobre a qual a gente pode então aplicar uma apreciação, agora sim científica, agora sim inteligível, a partir de uma ideia interpretativa. Eu achei a ideia muito boa, né? E me convenci disso, especialmente por entender que um trabalho de pós-graduação não pode ser encarado pelo pós-graduando, né, com muita vaidade. A maior parte dos grandes acadêmicos que nós conhecemos, especialmente aqueles que revolucionaram as ciências de que faziam parte, atuaram durante muitos anos, né, e os trabalhos realmente revolucionários vieram muito depois das suas teses de doutorado e dissertações de mestrado, ou seja, não podemos nos entregar a um trabalho de pós-graduação como se a gente fosse morrer depois desse trabalho. Eventualmente isso pode acontecer, mas a gente ganha mais quando a gente entende que aquele é o início de uma trajetória acadêmica. E isso, assim, todo começo requer apoio, ajuda, acolhimento, cooperação. Então o trabalho de pós-graduação necessariamente é também o trabalho do orientador. É necessário que a gente tenha uma certa permeabilidade em relação a sugestões, hipóteses e propostas do orientador com o qual a gente está trabalhando. Eu tive a sorte de ter uma relação muito boa com o meu orientador e eu não iria recusar uma sugestão que ele me desse em relação a esse assunto. Mãos à obra, comecei a trabalhar em cima das transcrições do Sérgio Abreu. Eu consegui descobrir 48 transcrições que o Sérgio Abreu organizou e através dessas transcrições foi que eu discuti a sua poética interpretativa. Tá? Esse é um assunto para um outro vídeo. No momento a gente quer se ater especificamente às transcrições. Tá? Quem quiser ter acesso a esse trabalho, ele está online, digita no Google assim, Luciano Moraes, Sérgio Abreu, USP Teses. Tá? Com essas palavras-chave vocês já conseguem ir direto para o link da USP onde esse trabalho está publicado, vocês podem baixar em PDF. A desvantagem é que as transcrições que eu analiso no texto não estão nesse PDF. Tá? Porque a gente teve um trabalho de ter a gente tem que ter uma certa discrição em relação à produção do Sérgio Abreu, né? Então, para quem quiser consultar essas transcrições, vai ter que esperar a vacina, tá? E verificar na biblioteca da ECA, em São Paulo, esse material, as partituras, as transcrições. Tá? Mas isso é uma parte do material que não vai impedir as pessoas que estiverem lendo de acompanharem, pelo menos, a discussão teórica. Tá? Então, quem quiser, quem tiver interesse em se aprofundar, dá uma baixada nesse trabalho e leiam. A transcrição é uma atividade quase tão antiga quanto a própria música instrumental. Tá? E quando é que começa a música instrumental? Provavelmente a música nasceu como um jogo entre a música instrumental e a música vocal ou a música corporal. Os manuais de história da música querem nos convencer de que a música começou com a voz, né? E que depois ela foi acontecendo mais no território dos instrumentos musicais. Mas os vestígios mais antigos que nós temos de práticas musicais são instrumentos. Existe uma flauta feita a partir de osso. Como é que a gente sabe que é uma flauta? Porque ela tem uns orifícios e tem uma espécie de bocal, né? Muito simples, e ela soa, ela produz notas definidas. Esse instrumento tem quase 50 mil anos. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a pensar em música, a própria ideia de elaborar o som que a definição de música traz já inclui a possibilidade de trabalhar com instrumentos musicais. Então realmente é muito difícil a gente entender a música instrumental como sendo algo que sucedeu à música vocal. Provavelmente as duas nasceram juntas, mas, e isso aqui é muito importante, a documentação a respeito da música instrumental não é tão antiga quanto a documentação que se tem a respeito da música vocal. Enquanto que nós temos exemplos de... tem uma tumba na Grécia Antiga, que parece que é a primeira partitura escrita, né?
de um poema cantado, né? Quer dizer, de uma melodia. Notações para instrumentos musicais, especificamente para instrumentos musicais, começaram a aparecer muito mais tarde. E um tratado a respeito dos instrumentos musicais surgiu só no século XVI. Você deve conhecer o nome de Michael Praetorius, né, que é um compositor da Renascença, que escreveu, não me lembro bem a data, 1520 talvez, 1521, não me lembro bem, mas por volta da primeira metade do século XVI, um tratado de, se não me engano, tá? Depois vocês confiram essa data aí no Google, mas é um tratado de instrumentos musicais que reúne uma catalogação e uma taxonomia dos instrumentos musicais disponíveis no seu tempo. A partir desse momento, a gente vê realmente inchar, né? Assim, esse caldo grande de música instrumental começa a aumentar bastante. E interessante que os músicos que escreviam para instrumentos de cordas dedilhadas e para teclado faziam, ou se ocupavam, né, uma grande parte do tempo eles ocupavam fazendo transcrições de obras vocais. Era a era de ouro da polifonia, era quando os compositores tinham entendido que você combinava, se você tem 40 pessoas cantando, você pode escrever partes diferentes para cada um desses 40 cantores para aumentar a complexidade, para aumentar a sofisticação daquilo que está sendo ouvido. Para agregações musicais, agregações corais um pouco mais modestas, a gente poderia fazer com que o trabalho coubesse em instrumentos pequenos, de cordas dedilhadas, os alaúdes, as guitarras, as vihuelas. Esse procedimento de passar uma composição feita originalmente para coral, fazer com que essa composição coubesse em um instrumento de cordas dedilhadas, a gente chamava de intabulação, né, que era basicamente transportar a partitura escrita para uma tablatura, que era o sistema de escrita musical desses instrumentos de cordas dedilhadas. Tá? É claro que isso, em algum momento, iria implicar fatalmente uma alteração do texto, porque você não pode simplesmente pegar as notas escritas de uma linha vocal e colocar num instrumento que não tem notas sustentadas. As notas dos instrumentos de cordas dedilhadas morrem muito cedo, por isso é necessário prolongar essas notas, às vezes com uma repetição, às vezes com uma bordadura da nota principal, ou seja, você toca a nota imediatamente mais aguda ou a nota mais grave, para manter aquela ideia de que aquela voz continua fazendo alguma coisa. Ou você pode simplesmente fazer, ao invés de apresentar um acorde, né, plaft, né, você toca todas as notas do acorde e espera essas notas morrerem, né, tipo assim, 4, 5 segundos após o ataque, você quebra esse acorde, você arpeja esse acorde, você toca sucessivamente essas notas, fazendo o que a gente chama de arpejo, e daí possibilitando um prolongamento que é muito típico dos instrumentos de cordas dedilhadas. Isso é uma coisa que um coral não faz, né? É absurdo você pensar que um regente coral vai dar uma entrada para um coro e vai entrar, cada voz vai entrar em um momento. Mas no violão a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente começa a perceber que existe uma farta documentação a respeito do desenvolvimento, né, da percepção dos compositores, em que o material musical não necessariamente seria arruinado se a gente mudasse o meio de expressão desse material musical. Isso ocasionou então essa ideia de que nós podemos pegar uma peça escrita originalmente para um instrumento e colocá-la, vamos dizer assim, para soar em um outro instrumento. Junto com essa ideia vem a ideia de que é necessário fazer alguma coisa, né, com essa peça musical para que ela seja bem aproveitada naquele novo meio ao qual a gente está colocando essa peça, no qual a gente está colocando essa peça. Esse alguma coisa é que vai diferenciar os termos arranjo do termo transcrição. Historicamente, houve um acordo tácito de que a transcrição é um termo usado para transposições mais literais de uma obra musical. Tá? E o termo arranjo é utilizado para um procedimento mais de meter o louco mesmo. A gente quase chegar ao limite de inventar outra música baseada naquela original, nesse novo meio instrumental para o qual a gente quer levar aquela obra. Tá? É muito fácil verificar isso quando, por exemplo, uma das obras mais importantes do repertório de violão é uma transcrição. Astúrias, de Isaac Albéniz, é uma peça originalmente escrita para piano. As alterações são bastante profundas. O pessoal que tem curiosidade de ouvir os originais percebe que tem muita coisa que foi retirada do original, mas são coisas que no piano tem uma função de cor, tem uma função de timbre, mas não tem uma função de textura. Mas essas necessidades são completamente diferentes quando você coloca essa peça, ou os elementos principais dessa peça, em um violão, né? E isso permite que a mensagem da peça seja passada de maneira
convincente, mesmo que a gente esteja utilizando um outro instrumento. No outro extremo, nós temos uma peça do Egberto Gismonti chamada O Palhaço, tá? Que é entendida para piano também, sempre o piano, né, na nossa cola, né, na cola dos violonistas, e foi brilhantemente arranjada, agora sim, para violão, pelo grande compositor e violonista Sérgio Assad, né? Isso está na internet, vocês podem procurar a versão original da música, né, do Egberto Gismonti, e comparar com a versão do Sérgio Assad. O que o Sérgio Assad fez foi basicamente manter somente a linha principal da melodia. Vários elementos de acompanhamento são colocados de maneira completamente diferente do original, fazendo com que a gente simplesmente reconheça a peça, mas ela utiliza os recursos mais violonísticos possíveis que não estão disponíveis no piano. Isso torna a peça quase como uma peça original, né? Ou pelo menos soa como um original, e a gente não sente absolutamente nenhuma falta de escutar essa nota no instrumento para o qual ela foi pensada. Na página 16 da minha dissertação de mestrado, eu fiz uma citação de um músico chamado Rudolf Stephan, na Enciclopédia Meridiano. Ele fala a respeito dessa questão da validade da transcrição. Ele diz, abre aspas, a validade de uma transcrição não pode avaliar-se pela maneira como o original é retomado e mantido, mas na medida em que se sente que foi usado um tratamento adequado. Super problemática essa palavra adequação, né? Mas o Stefan continua. Noutros termos, pode-se dizer que uma transcrição é bem conseguida, ou seja, bem realizada, quando nos dá a impressão de ser uma composição original, conquanto modificando, embora o fenômeno acústico, a realidade musical obtida seja análoga ao original. Tá? Mas a questão fundamental é a gente não sentir que falta instrumento para tocar aquela peça. Tá? É a gente sentir que existe uma inteireza na maneira como a peça está sendo apresentada e que essa inteireza convence em relação àquilo que a gente espera da transmissão de uma mensagem musical. Isso pode parecer muito vago, tá? Mas quando a gente se dispõe a escutar as peças do repertório de violão com essa observação, com esse cuidado, a gente começa a ter um vislumbre, né, vamos dizer assim, de quanto isso é claro, de quanto isso aqui é importante. Tá? Uma parte grande do público que gosta de violão não liga muito para isso, não dá muita importância para isso. Simplesmente vai nos concertos de violão, ouve as músicas tocadas no violão no YouTube, ou ouve os seus colegas tocarem, mas não tem aquela curiosidade de saber, mas essa peça é original, não é original, foi adaptada, veio de que instrumento, né? E assim o público, né, vamos dizer, o aficionado no violão que se comporta dessa maneira superficial, né, ele acaba perdendo a oportunidade de travar contato com um aspecto realmente maravilhoso da criatividade musical, porque não se trata de uma coisa muito técnica, muito específica dos violonistas, não. Se trata da própria criatividade musical em jogo. E essa foi o insight que eu tive, eu coloquei isso na minha dissertação de mestrado, né? Que seja transcrição, seja arranjo, nós estamos falando de um processo criativo. Tá? No mínimo, a tonalidade de uma obra precisa ser alterada quando você pensa em fazer uma transcrição para violão. Para além disso, é necessário fazer acréscimos, cortes, né, resumos de texturas que implicam um conhecimento muito grande da harmonia, da forma e da estrutura da peça. Se você não tem, um transcritor que não tem uma ideia muito clara daquilo que ele pretende realizar, a transcrição simplesmente não vai. E é preciso que se tenha também muita imaginação, porque antes de você colocar a caneta no papel, e antes de passar assim, horas e horas estudando uma transcrição, é preciso que você tenha uma capacidade de imaginação musical para antever se aquilo realmente vai funcionar no violão ou se vai ser uma coisa que não convenceria. Né? Requer uma capacidade de imaginação musical muito grande. Certo? A função, então, de uma transcrição passa a ser estudar. Simplesmente estudar um instrumento e estudar as possibilidades desse instrumento. Quando você pensa em fazer uma transcrição, você tem que conhecer muito bem o instrumento para o qual você está transcrevendo. Então é preciso conhecer o violão em termos do que é possível fazer, quais as aberturas que é possível fazer, como que os acordes podem se posicionar, como que você pode eventualmente mudar posições de notas dentro dos acordes para que elas possam soar de uma maneira
fluida, certo? E também, eu digo fluido, mas às vezes a transcrição precisa levar em consideração certas dificuldades da partitura, né? Às vezes o que o compositor queria em um determinado momento não era fluência. Você faz uma transcrição muito fluente, você não obtém o efeito desejado. É o caso de uma peça do Jean-Philippe Rameau, chamada Les Barricades Mystérieuses. Eu não sei se é assim que se pronuncia no francês, mas As Barricadas Misteriosas. É uma obra que no cravo é possível trabalhar assim os saltos dos intervalos de maneira que a gente, por causa da separação de vozes, né, os cravistas fazem sempre vírgulas, sempre respirações e rubatos muito preciosos. No violão, quando você transcreve aquilo para o violão, os violonistas têm simplesmente um acorde dó maior arpejado, e aquilo vai sem nenhuma sensibilidade, sem nenhum entendimento do que é de uma voz, o que é de outra voz, e a gente cria um gesto musical completamente chato, né? Por isso que é tão importante a gente tentar entender, tentar imaginar, né, o que seria essa forma de conceber uma dificuldade de cantar determinados intervalos e tentar transferir isso para o instrumento, seja através da execução, seja através da própria escrita. Uma outra razão para que a gente faça transcrições, uma outra razão em defesa das transcrições é conhecimento do repertório. Tá? Às vezes o repertório de violão não oferece a gente soluções estéticas para todas as correntes que estão disponíveis, por exemplo, para outros instrumentos como o piano, né? O violão é um instrumento que nasceu ali na década de 1770, 1780. Todo o repertório para guitarra barroca, para alaúde, para vihuela, pode ser transcrito sim para violão, mas a gente perde alguns aspectos muito essenciais da linguagem, né? E no caso de algumas suítes, por exemplo, de tradição inglesa ou de tradição francesa ou italiana, a gente tem um repertório sim longo para o nosso instrumento. Mas às vezes a maneira como Bach, por exemplo, trabalhou com essas peças, ou com esses estilos, é muito sedutora para os violonistas. E nesse caso a gente pode selecionar algumas obras de Bach para outros instrumentos e colocar no nosso instrumento para a gente estudar aquele tipo de procedimento composicional. Tá? Então a transcrição tem essa dupla função, né, de estudar o próprio instrumento e estudar a composição musical em si, ou estudar o estilo para o qual aquela composição foi pensada. Outra função importante da transcrição é divulgação. Aí eu quero trazer aqui um exemplo de Franz Liszt, o grande pianista húngaro, que fez uma transcrição para piano das 9 sinfonias de Beethoven, sendo que a 9ª sinfonia, a parte coral, ele faz com soprano e piano. Tá? É uma coisa muito interessante a gente ler o prefácio da edição dessas transcrições. Em Liszt se coloca de uma maneira extremamente humilde em relação a Beethoven, dizendo que não é toda cidade que tem uma orquestra sinfônica à disposição das pessoas para que elas conheçam a produção do grande Beethoven. Então ouvir a estrutura e a forma dessas peças em um piano pode ser uma forma interessante, pode ser uma oportunidade interessante das pessoas se familiarizarem com essas músicas, e quando tiverem a oportunidade de ouvir uma orquestra sinfônica, elas já vão sorver aquilo com muito mais plenitude, elas vão aproveitar muito mais a audição, porque elas já têm uma certa clareza, uma certa expectativa daquilo que elas vão ouvir. Tá? Essa é uma justificativa que a gente não tem como contestar. Tá? Divulgação de obras em um contexto em que isso talvez fosse mais necessário do que hoje. Né? Hoje eu não sei se é tão difícil assim a gente obter uma orquestra sinfônica, pelo menos nas grandes capitais, nos grandes centros. Temos a internet, né, que disponibiliza uma boa parte do material, mas a audição ao vivo realmente é insubstituível. Então esse jogo, né, de trazer uma obra de um meio para outro em que a gente possa fazer com que essa peça seja conhecida por um público distinto, é uma justificativa bastante plausível, especialmente durante o século XIX. Isso não teria nenhuma importância para nós hoje se a habilidade, se o procedimento de transcrever não tivesse tido consequências tão profundas na própria linguagem composicional. Se os compositores não fossem profundamente influenciados por esse processo, né, de passar uma obra de um instrumento para o outro. Franz Liszt, por exemplo, transcreveu 70% da sua obra é transcrição. Não estou exagerando, não. Isso é matemática mesmo. Se você pegar todas as obras do Liszt, 70% dessas obras são transcrições.
Francisco Tárrega, o grande compositor violonista, quase contemporâneo do Liszt, está bem mais para cá, mais para perto do século XX, mas a proporção de transcrições originais na obra de Tárrega é bem parecida com isso, é cerca de 70% das obras. Então assim, a gente está observando um fenômeno que teve profundas consequências da maneira como os compositores pensavam o ato de escrever música original. Tá? Então é importante para os intérpretes saberem do que se trata isso e ter uma certa capacidade de imaginação, vamos dizer assim, para poder produzir boas transcrições, ou pelo menos para poder selecionar transcrições que sejam mais interessantes ou menos interessantes para fazer parte do seu repertório. Conhecimento, estudo, divulgação. Agora eu vou falar a quarta e última razão para se fazer transcrições, que seria a prova. Essa tem muito a ver com a história do violão. A transcrição de uma obra de prestígio, né, ela tinha uma função de provar, né, de indicar para a plateia de que o violão poderia ser um instrumento nobre, um instrumento que poderia ser portador de ideias musicais de relevância, de ideias musicais de importância. Né. Esse aspecto da prova, por muitas vezes foi mencionado como um mérito, né, do transcritor e do instrumento. Então se dizia assim, não, o violão não é um instrumento de vagabundos marginais. O violão é um instrumento de música séria. Ele não serve só para acompanhar modinhas, ele não serve só para acompanhar cantores, ele serve também para tocar Beethoven, para tocar Bach, para tocar os compositores da música clássica, da música dita séria. Tem um tremendo preconceito social embutido nessa fala, como se a música popular ou a música de acompanhamento fosse uma coisa menor, fosse uma coisa inferior, né? E isso colocou a gente em muitos momentos em maus lençóis, né? Quem disse que a gente tem que tocar Beethoven para mostrar que o violão é um instrumento viável? Mas durante uma época em que as pessoas medem o valor de um instrumento por reconhecer o seu repertório, talvez essa estratégia seja responsável para a gente ter a nossa profissão hoje, como a gente tem. Francisco Tárrega, Agustín Barrios, né? O próprio Dilermando Reis e vários outros violonistas que conseguiram ganhar espaço para o violão através de transcrições de obras famosas na música clássica. Talvez a gente deva a esses compositores exatamente a nossa subsistência hoje, porque eles abriram espaço, eles conseguiram convencer gravadoras a registrarem os seus repertórios, convencer salas de concerto a promoverem concertos deles e também instituições de ensino a integrarem o violão às suas grades curriculares por causa desse procedimento. Você transcreve uma peça que é muito conhecida, uma peça que é muito interessante, em um violão, se aquilo estiver bem tocado, se a transcrição for bem realizada, você consegue fazer uma pessoa superar camadas de preconceito para entender a validade e a grandeza de um instrumento a partir de um procedimento lateral que é bastante discutível, né, que é esse de transcrever peças de um original para um outro instrumento. Então, talvez nós devamos algum respeito, né, alguma deferência a esta era, né, a uma época em que a transcrição era água, assim, era uma coisa que se fazia muito intensamente em número realmente muito caudaloso. Bom, todos esses procedimentos, né, que eu tô falando, né, que eu tô levantando aqui em relação à transcrição, vão nos levar diretamente a esse aspecto da história que fez com que Sérgio Abreu se posicionasse diante da transcrição da maneira como ele se posicionou. A geração que abusou das transcrições, vamos dizer assim, e eu não estou falando só de violonistas não, tá? Tem transcrições de Brahms, por exemplo, de Busoni, da Chaconne de Bach, que é uma peça originalmente para violino, escrita para violino. Eles transcreveram isso para piano de uma maneira assim que você quase destrói totalmente o original. Você coloca tantas notas e tantas coisas que aquilo vira realmente uma peça pensada para piano, né? Lembrando muito pouco o resultado obtido no original. E beleza, sabe, era um procedimento que não se questionava muito, era uma coisa que fazia parte do dia a dia das atividades de composição, né? Agora, talvez uma reação a esse procedimento venha da percepção de que o violão tinha que se impor por si mesmo, a partir dos seus próprios compositores, das suas próprias composições e dos próprios recursos que o violão dispunha ao ouvinte para que a música de fato funcionasse, né? A geração que nasceu depois dos anos 30, depois dos anos 40, né, teve então esse cacuete de rejeitar totalmente as transcrições. Sérgio Abreu, de 1948, né, ele é um violonista que teve orientação de Adolfina Távora, que nasceu, não sei se em 1913, aí preciso verificar direitinho a data do nascimento dela. Mas ela teve uma vida muito exuberante, assim, ela foi aluna do
do André Segovia durante uns 7 anos e ganhou um violão de presente de Segovia. Enfim, uma personalidade bastante idiosincrática, mas a gente percebe que ela tinha uma vitalidade musical, realmente deve ter sido muito impressionante vê-la tocar ao vivo, porque algumas gravações que a gente tem dela são de cair o queixo, né? E ela era uma pessoa que rejeitava muito essa ideia de transcrever obras. Nos primeiros programas de concertos do Duo Abreu, ela fazia questão de colocar uma nota. Todas as peças desse recital são originais, para violão ou para alaúde. Quase como que uma maneira de dizer assim, nós não precisamos de obras escritas para outros instrumentos. O violão tem a sua própria linguagem, tem a sua própria estrutura, e vocês precisam aprender a ouvir o violão, aprender a ouvir esse instrumento e não esperar dele aquilo que ele não pode fazer. Como que as transcrições estão atualmente, né? Assim, como é que está esse movimento hoje? Porque o Sérgio Abreu foi um violonista que encerrou sua carreira como concertista em 1981, mas ele continuou colaborando com transcrições. O Quarteto Quaternália, por exemplo, na sua formação original, né, com o Breno Chaves, que hoje toca comigo no trio elipsoidal, uma honra gigantesca que eu tenho, eu e o Alberto Guedes temos, né, ter esse cara trabalhando com a gente. O Breno Chaves conta assim, histórias maravilhosas de como que o Sérgio Abreu ajudava a organizar as transcrições que eles tinham, né, as transcrições que eles imaginavam fazer para o instrumento, para o quarteto de violões no caso, né. Sérgio Abreu continuou trabalhando assim como supervisor de arranjos do trio Alice Arts, né? E o Quarteto Brasileiro de Violões, né, também na sua formação original, com Edelton e Everton Gleden, Tadeu do Amaral e Paul Galbraith, né, um quarteto que existiu durante a minha graduação. O Edelton começou a trabalhar com esse quarteto em 1997 ou 2008, né, gravou alguns discos, e as transcrições que eles faziam para quarteto de violões eram supervisionadas pelo próprio Sérgio Abreu. É interessante que a gente vê que o próprio Sérgio Abreu relativizou um pouco essa rejeição da sua geração às transcrições e percebeu o ato de transpor uma peça de um instrumento para outro como uma coisa importante, como uma coisa útil, que pudesse não só provar, né, a capacidade do instrumento musical, como também agregar alguma coisa interessante à própria composição original. Mostrar aspectos relevantes dessas obras que poderiam talvez estar escondidas nos originais, né? Esse é um detalhe talvez um pouco difícil de dizer, né? Mas a verdade é que às vezes as transcrições nos revelam coisas das obras que a gente não imaginava ouvir e que são muito interessantes, que são muito funcionais, tá? Para fechar esse vídeo, mais dois momentos, assim, ideias gerais para se começar a fazer uma transcrição, né? Eu acho que uma transcrição, antes de mais nada, o músico, para fazer uma boa transcrição para violão, ele precisa tirar de ouvido muitas peças originais ou transcritas. Tá? Esse procedimento de tirar de ouvido as músicas ajuda a gente a ter um trânsito mais fluido entre diversas habilidades teóricas e práticas que são necessárias no momento da gente fazer a transcrição. Deixa eu me explicar melhor. Quando a gente tira uma peça do papel, da partitura, a gente está operando principalmente a habilidade de leitura e decodificação. Tá? Quando a gente tira de ouvido, a gente também está pensando em habilidade de leitura e decodificação, mas essa leitura já é uma leitura um pouco mais abstrata, é uma leitura quase que no sentido metafórico. A gente está escutando um som e tentando reproduzir esse som no violão. É uma organização das habilidades musicais diferente. Tá? Tirar a música de ouvido vai fazer com que a gente tenha uma conexão muito rápida entre aquilo que a gente está vendo que soa e aquilo que a gente tem que fazer para soar um resultado parecido. Isso que soa e o que a gente tem que fazer para tirar um resultado sonoro parecido é a alma da transcrição. Tá? Para além disso, só o processo de você escutar uma gravação com a tarefa de tirar aquilo de ouvido, de reproduzir aquilo no seu próprio instrumento, já te coloca para imaginar o som de uma maneira completamente diferente. Então eu acredito que esse seja um procedimento complementar. Tirar peças de ouvido é uma coisa fundamental, é uma coisa importante, né, se a gente quer se tornar um bom transcritor. Talvez não seja à toa, né, que um dos melhores transcritores do Brasil, o grande Paulo Bellinati, tenha desenvolvido um trabalho justamente tirando de ouvido gravações originais de Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, né, que não tinham sido anotadas em partitura. Então a gente nunca vai saber, talvez ele possa dizer isso, né, o quanto esse trabalho como transcritor, no sentido de transcrever uma gravação para a partitura, influenciou no seu trabalho como arranjador e transcritor para violão. Tá? Então esse é um primeiro passo, né, quer dizer, treinar a habilidade de tirar música de ouvido. O segundo passo em relação à transcrição, que a gente tem que, né, se posicionar assim, para
né, procedimentos para se fazer uma boa transcrição, é a gente conhecer muito bem a obra para a qual a gente está escrevendo em termos assim, qual a nota mais grave e qual a nota mais aguda. Tá? É preciso conhecer muito bem a estrutura da peça para saber quais são aqueles momentos mais importantes em que a gente precisa de uma determinada agregação sonora que seja mais correspondente ao original e quais são aqueles momentos em que a gente realmente pode mudar tudo, ou uma mudança muito radical não faria falta. Tá? É importante que a gente saiba o ponto culminante da peça, onde é o ponto culminante, para que a gente reserve para esse momento os efeitos mais sonoros, os efeitos mais interessantes ou criativos do instrumento para o qual nós estamos fazendo a transcrição. Tá? Identificação de notas pedais, que normalmente as notas pedais para o violão elas funcionam bem quando essa nota cai numa corda solta, é muito difícil você ocupar um dedo para a nota pedal, você tem só mais 3 para tocar as outras partes. Né? E esse também é um procedimento que precisa ser bem estruturado antes mesmo que a gente coloque a pena, vamos dizer, no papel. Esses procedimentos vão nos levar a um passo inicial e fundamental para fazer a transcrição, que é a escolha da tonalidade. Tá? Desde que assim, pode até ser a tonalidade original, mas ela precisa ser pensada de maneira que os recursos do violão sejam aproveitados em toda a sua plenitude. Tá? Isso dá uma certa monotonia, tem muitas peças, muitas transcrições que caem sempre nas mesmas tonalidades comuns do violão, né? Ré maior, Mi menor, Mi maior, Lá menor, Lá maior, Dó maior, Sol maior. São tonalidades para as quais a gente não tem muita escapatória, a gente sempre está voltando a essas tonalidades para fazer as peças originais ou transcritas. Mas em nossa defesa é necessário nos lembrar que os 3 concertos para violino mais importantes do repertório violinístico, o concerto de Beethoven, o concerto de Brahms e o concerto de Tchaikovsky, esses 3 concertos estão compostos na tonalidade de Ré maior. Ou seja, essa questão de você visitar sempre as mesmas tonalidades, aquele grupo de 5, 6 tonalidades, não é um apanágio, vamos dizer assim, pejorativo do violão. Né? É uma característica dos instrumentos de corda, em geral. Né? Todos os instrumentos de cordas têm as suas tonalidades favoritas e nós não precisamos nos envergonhar disso. Está aí o capotácito, né, para quando a gente achar que deve fugir um pouco daquela sonoridade específica das tonalidades. E também as escordaturas, que são mudanças na afinação de cordas específicas. A gente pode fugir das escordaturas mais comuns. Né? La Marra de Goya, de Henrico Granados, que é uma peça para canto e piano, foi transcrita para violão de forma muito eficiente. Acredito que por Leubé primeiro, né? Por Miguel Leubé, embora a transcrição tenha sido mais popularizada na mão de Segovia, né? Com uma escordatura que é assim, sexta em Ré, quinta em Sol, aí Ré, Sol, Si, Mi. Outras escordaturas interessantes são Ré na sexta corda e na primeira. Né? Então Ré, Lá, Ré, Sol, Si, Ré. Quer dizer, as cordas solas do violão quase que são com um acorde de Ré maior com quarta e sexta agregada. Né? Isso propõe desenhos completamente diferentes. Tá? Vamos comentar também como exemplo a transcrição da primeira suíte para violoncelo de Bach, né? Que no original tem uma nota pedal em uma corda solta do violoncelo, que no caso nesse caso é a nota Lá, né? Que é a quarta, que é a primeira corda solta do violoncelo, né? E a transcrição mais conhecida dessa suíte de Bach é feita em Ré maior, onde a gente tem justamente a nota Mi, né? A nota Mi é a segunda em relação à tônica, a nota Lá é a segunda em relação à tônica da versão original. A versão original está em Sol maior, então o pedal em Lá, Sol, Lá. A transcrição para violão tem então Ré maior, a nota Mi é usada como nota pedal. Então é um efeito que é utilizado de maneira muito engenhosa por Bach no violoncelo e a gente faz uma transcrição onde esse efeito pode ser reproduzido. Tá? Porque é um momento muito importante, essa passagem chega exatamente perto do final em um clímax que é muito poderoso, muito né, assim, exuberante. Né? Então os transcritores entenderam que essa é a melhor maneira de transpor a peça do violoncelo para o violão. E por fim queria comentar algumas transcrições de gênios, né, verdadeiros mestres, assim, que nos ensinam a fazer as próprias transcrições. A suíte número 3 para alaúde de Bach, catalogada como o BWV 995,
Alguns violonistas nem se lembram disso, mas ela é a quinta suíte para violoncelo. Então, ouvir a suíte de violoncelo no violoncelo é um passo fundamental para que a gente toque bem a transcrição para violão. E ali a gente vai perceber as alterações que o próprio Bach fez no momento em que ele imaginou essa suíte sendo tocada por um instrumento diferente daquele que ela foi originalmente concebida, que a obra foi originalmente concebida. Não sei se esgotei o assunto, eu acho que tem temas muito legais para falar de maneiras mais específicas desses procedimentos da transcrição, mas é uma maneira de dar um pontapé inicial e talvez satisfazer a curiosidade de alguns espectadores do canal que têm sugerido vários temas, e esse me pareceu um pouco mais interessante porque justamente eu posso remeter vocês diretamente à minha dissertação de mestrado, onde existe uma discussão bastante detalhada sobre os processos de transcrição de algumas obras específicas que foram feitas pelo grande violonista Sérgio Abreu. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Conversa de Violonista.